Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 21, versículo de número 15, diz: E depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Pedro, você me ama mais do que a estes? E ele respondeu dizendo: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. A nossa memória, a capacidade de armazenamento do ser humano é algo extraordinário. Alguns cientistas dizem que a capacidade de armazenamento do cérebro humano é cerca de 1 milhão de gigabytes. Ou seja, nós vamos viver basicamente a vida inteira e nós não vamos esgotar esse HD, essa nossa memória. Claro que é uma coisa diferente da outra, memória e processamento. A gente, por mais que tenha uma memória gigante, às vezes o nosso processamento é um pouco lento. Talvez você já teve a experiência de tentar lembrar de uma coisa que você sabe que sabe, mas não consegue dizer, e trava, e alguém diz: está na ponta da língua e eu não consigo dizer. Assim como nós gravamos tudo, nós não temos o botão delete. A gente não consegue apagar da nossa memória certas coisas. A gente esquece, mas apagar a gente não consegue. E há memórias que nós desejaríamos apagar. Há dias da nossa vida que a gente queria extirpar da nossa memória e nunca mais lembrar. Alguns traumas que fazem parte da gente, que nós gostaríamos de colocar no mar de esquecimento e nunca mais lembrar. Mas também existem as memórias que são traumáticas, que nos fizeram doer, que são importantes que elas existam. São as chamadas memórias de aviso. Eu me lembro que quando eu era menino, essa minha memória de aviso ainda estava sendo formada. Tinha uma moto com escapamento quente e meu pai disse: não chega perto, você vai queimar a perna. Eu olhei a moto me olhou e parece que uma coisa atraiu a outra. E quando eu vi, eu estava brincando no lado da moto até que eu encostei a perna no cano do escapamento e queimou a perna. E meu pai olhou para mim e disse: eu falei para você que estava quente. E aquilo dali serviu para mim por muito tempo. A moto estava, eu não chegava perto, porque eu sabia, porque eu tinha uma memória que me dizia: dói, machuca. Então as memórias que nos fazem, que às vezes nos machucam, que nos fazem às vezes até mesmo chorar, muitas delas não podem ser apagadas, porque elas nos livram, elas nos não deixam esquecer daquilo que não pode ser esquecido. Sabe, quando Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas, Jesus estava trabalhando na memória de Pedro, porque Pedro tinha uma história com Jesus, e é uma história extraordinária. A Bíblia diz que Pedro foi encontrado na beira do mar, depois de vir de uma pesca fracassada. Pedro estava naquele momento no seu trabalho fracassado, e ele encontra Jesus, e a Bíblia diz que Jesus usa o barco de Pedro para pregar naquela ocasião. E quando a pregação acaba, Jesus olha para Pedro e pergunta se Pedro havia pescado alguma coisa, e ele disse que não. E aí Jesus disse para Pedro: então volta e joga para o lado direito. Uma das falas de Pedro que muita gente enfatiza como sendo bom, na verdade é ruim. Pedro olha para Jesus e diz: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Na verdade Pedro estava dizendo para Jesus: se der errado, a culpa é sua. Foi você que foi, eu sou pescador, o Senhor não. Então sobre a tua palavra eu vou lançar. Então se der errado, é a tua palavra, foi você. E a Bíblia diz que Pedro joga a rede para o lado direito, e quando Pedro joga a rede para o lado direito tem peixe, ele pesca. Então ele volta com a rede cheia de peixes, chega na beira da praia, e a Bíblia diz que ele não conta, não tem a quantidade de peixes. A Bíblia diz só que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, hoje tu é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de almas. Pedro larga as redes, larga os peixes, larga o barco, fica tudo para trás, e a Bíblia diz que Pedro segue Jesus. Jesus trabalha na vida de Pedro. Pedro é trabalhado por Jesus, moldado por Ele. As histórias que envolvem Pedro sempre são um pouco dramáticas. Pedro andando sobre as águas, Pedro negando Jesus, Pedro sendo exortado por Jesus e ao mesmo tempo um pouco antes sendo elogiado. Ou seja, tudo que envolve Pedro envolve um pouco de drama. É por isso que eu coloquei o nome do meu filho de João e não de Pedro, porque se ele fosse dramático igual Pedro era, eu acho que eu ia me incomodar demais.
Pedro era um discípulo que, se Jesus pudesse escolher com o crivo que a gente escolhe as coisas, nós nunca escolheríamos um Pedro para andar junto. A gente escolheria somente João, a gente não escolheria Judas, a gente não escolheria Pedro. E a Bíblia conta que no meio de todo esse processo que Jesus fez com Pedro, de trabalhar na vida dele, de tirar ele de pescador de peixes e transformar ele num pescador de homens, quando tudo está quase acabando, a Bíblia diz que Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita. E um pouco antes desse texto que eu li, Pedro é encontrado na beira do mar, voltando a ser quem ele era antes. Pedro está voltando a pescar. Pedro desistiu. Pedro abandonou. Pedro não consegue lembrar naquele momento que ele já não era mais pescador. Aquela memória de aviso dele não vem. Não dá certo mais pescar se ele não estiver junto. E ele volta a pescar. E quando Jesus encontra ele, ele já passou a noite inteira pescando. E aí Jesus está na beira da praia. E se fosse eu e você, a gente ia olhar para Pedro e dizer: Pedro, tu é um burro. Eu te avisei. Eu já era. Você não serve mais para pescar. Você só me desaponta. Você só me decepciona. Porque esse é o nosso modo de agir. Mas a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro. E interessante é que Jesus tinha já com ele pão, brasa e peixe. Jesus estava esperando eles. Quando Pedro está chegando, Jesus olha para Pedro e diz: tendes alguma coisa de comer? Aí Pedro diz assim: não. Aí Jesus diz: então volta, joga a rede para o lado direito. Sabe o que é isso? Jesus está fazendo um refresh na mente de Pedro, está fazendo ele relembrar a história. Quando Jesus fala isso, joga para o lado direito, na cabeça de Pedro, provavelmente ele disse: eu sei do que se trata. Quando ele ouve de Jesus dizendo: joga para o lado direito, volta, ele já não diz mais sobre a tua palavra, porque agora ele sabe que sobre a palavra dele não tem como dar errado, não tem como dar problema, porque ele é perfeito, ele não erra, ele é Jesus. E aí a Bíblia conta que Pedro volta a pescar calado. E quando ele joga a rede, a Bíblia diz que já não podia se trazer a rede para o barco pela quantidade de peixes. Aí João olha para Pedro e diz: Pedro, você sabe quem está lá, né? É Jesus que está lá, Pedro. Pedro já sabia. Pedro se joga no mar e vem pelo mar arrastando a rede. E Jesus está esperando ele. E na cabeça de Pedro está passando um filme, porque ele lembrou de tudo aquilo que Jesus já fez. Ele já lembrou do processo. Ele já lembrou que ele negou Jesus por 3 vezes e o galo cantou. Está passando um filme na cabeça dele. Ele está pensando: eu desisti dele, mas ele não desistiu de mim. Pedro precisava lembrar disso. Pedro não podia esquecer. E Jesus está na beira do mar só para garantir que Pedro não tinha esquecido. Não tinha esquecido que ele ouviu de Jesus que ele seria uma pedra sobre qual Jesus edificaria a igreja dele. E aí quando ele está na beira do mar, na beira da praia chegando, a Bíblia diz que Jesus dá um tempo para Pedro contar. Antes ninguém conta peixe. Agora parece que eu vejo Jesus dizendo: conta, Pedro. Tem tempo para contar. Conta, já tem brasa aqui, já tem pão, já tem peixe. Não é desse peixe que eu preciso, eu só preciso que tu lembre. Ele conta os peixes. Quanto que deu, Pedro? Não está na Bíblia, eu estou inventando. Quanto que deu, Pedro? 153. Precisa do peixe ou não? O que você vai fazer com esses peixes, Pedro? E essa rede que você comprou que você não precisava mais? Porque a rede de Pedro foi abandonada na beira do mar. Pedro investe no erro dele. Ele compra rede nova, barco novo, porque aquilo apodreceu na beira do mar, ficou para trás. Tem gente que esquece que já deu errado, esquece que já tropeçou no mesmo buraco, na mesma atitude, na mesma postura, e faz errado de novo e de novo e de novo. Deus já falou centenas de vezes e ele cai na mesma pedra, no mesmo buraco.
E aí eles vêm para um círculo, ninguém tem coragem de perguntar se era realmente Jesus. E quando está aquele ambiente constrangedor, Jesus olha diretamente para quem precisava lembrar e diz: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Aí Jesus diz: lembra, apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Irmão, Jesus tinha negado Pedro 3 vezes. Parece que Jesus está só não fazendo Pedro lembrar, como está fazendo Pedro empatar uma conta que ele não poderia empatar nunca mais. Jesus está trazendo a memória dele: se tu me amas, apacenta a minha ovelha. Se tu me ama, obedece a minha voz. Se tu me ama, faz aquilo que eu fiz você para fazer. É uma memória que Pedro está lembrando, que não poderia ser apagado. Talvez no dia foi constrangedor, doeu, porque ele teve que abandonar alguma coisa que ele gostava, mas agora tinha algo novo para ele viver e ele precisava viver. Quando Pedro é questionado pela 3ª vez, o filme passa completo. Ele lembra do galo que cantou quando ele negou 3 vezes. Ele lembra de absolutamente tudo. E a Bíblia diz que o semblante de Pedro cai, entristece, e ele diz: Senhor, tu bem sabes que eu te amo. Se tivesse uma versão do Dave, eu ia completar assim, que Jesus disse: que bom que você lembrou. Que bom que você lembrou. Fala, meus lindos, tudo bem? Essa é a nossa primeira mensagem da série Decisão. Portanto, seja muito bem-vindo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e tenho certeza que essa série vai ser transformadora para a sua vida. Durante 8 semanas nós temos um encontro aqui no canal às 7 horas da manhã, todas as segundas-feiras. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque toda segunda-feira tem mensagem. E claro, antes de terminar o vídeo, faça isso agora já, curte a mensagem, comenta e depois manda para todo mundo que você puder. Afinal de contas, quanto mais pessoas ouvirem e assistirem, melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Parece que foi ensaiado aqui. Jó, capítulo de número 4, versículo de número 3. Esse texto vai nortear a nossa caminhada sobre um sentimento, uma palavra que sufoca muita gente, que já me sufocou durante um tempo, e que se a gente não cuidar, vira recorrente na nossa história, nos aprisiona, cega os nossos olhos, que é a palavra desânimo, que é muito mais do que uma palavra, é uma sensação que nos rouba a fé, a esperança e tira o brilho dos nossos olhos. O texto é de Jó 4, é o capítulo, versículo é o 3, diz o seguinte: eis que instruístes a muitos e fortalecestes as mãos fracas. Tuas palavras seguraram o que estava caindo, e tu fortalecestes os joelhos debilitados. Mas agora isso vem sobre ti e te enfraqueces. Ela toca em ti e te perturbas. Não é este o teu temor, a tua confiança, a tua esperança, ou a retidão dos teus caminhos? Sabe, quem está ouvindo isso é Jó. Jó está ouvindo isso de um amigo dele. O amigo se chama Elifaz, ou Elifaz, não sei. Só sei que é esse amigo que está olhando para Jó, depois de todo o cenário de calamidade da vida dele, dizendo: peraí, você, pelo que eu me lembro, tinha palavra para todo mundo. Quando alguém estava caído, você tinha palavra para que aquelas pessoas se levantassem. Quando aquelas pessoas estavam tristes, você trazia o ânimo. E agora que você está caído, as tuas palavras não servem para você?
Eu não sei como vocês entendem isso, mas já parou para observar que tem coisas que a gente só acredita com os outros? Tem coisas que a gente só acredita para alguém, mas não sobre nós. Que existem palavras que a gente é profissional em dizer sobre a vida dos outros, mas que quando chega na nossa vez de crer, na nossa vez de viver, a gente não consegue acreditar de verdade. Ou seja, me parece que às vezes a nossa fé só é funcional quando é o outro que está por problemas, mas quando é na nossa vez, tudo que nós cremos, a gente esquece. E é sobre isso. É sobre um sentimento que rouba a fé, que rouba toda a nossa pregação. E isso é muito perigoso, porque pregamos lindamente, mas quando é na nossa vez, nenhuma palavra pregada serve para nós. E é isso que eu me deparo nessa história, e que de verdade, de maneira humilde, reconheço que já me deparei na minha vida também. No dia que nenhuma das palavras que eu havia pregado serviriam para mim. De tudo aquilo que eu cria para aquele momento, parece que não era para mim, mesmo sendo completamente direcionado para o meu coração. Jó teve perdas irreparáveis. Se você olhar a história de Jó, você agradece a Deus pela sua vida. Você pode estar na pior situação da vida, do mundo, mas se você ler a história de Jó, você vai dizer: meu Deus do céu. Jó perdeu os filhos, perdeu todos os bens, todos os seus servos. Jó perdeu tudo. Quando Jó tem todas essas perdas, Jó só não fez uma coisa: Jó não blasfemou contra Deus, mas Jó blasfemou contra a vida dele. Jó desejou morrer, Jó teve sentimentos dessa maneira, porque as dores foram muito agudas. A dor foi extremamente aguda. Agora, o interessante é que no meio de todo esse cenário de dor, existe um homem justo, existe um homem bom. Tanto é que tudo isso aconteceu com ele porque Deus permitiu, porque ele era bom. Aí é uma confusão tão grande que eu não vou saber explicar. Porque na nossa cabeça, se nós somos bons, tudo de bom tem que acontecer com a gente. Mas não é assim que a banda toca. Bons sofrem, porque na verdade, desculpe, mas nem bons somos. A gente pensa que somos, mas não somos. Tá vendo essa pessoa perto de você aí? Ela é ruim. Parece boazinha, mas não é. A nossa natureza, ela é ruim. Sem Jesus, meu Deus do céu, Jesus é o que vem, aplaca essa nossa maldade que carregamos, equilibram as coisas. É só Jesus que pode fazer. Aliás, é só Jesus que tem interesse por nós. É só Jesus. Então, quando eu olho para um cenário como o de Jó, eu olho para a história, para o desânimo, para a batalha, para a luta. De verdade, eu confesso que se fosse a gente não ia saber muito o que dizer. Confessa, como que eu chego para uma pessoa que perdeu tudo e digo: olha, eu até nem sei o que eu vim fazer aqui. Eu só não queria estar no teu lugar, irmão, mas não é verdade? A gente não é assim? Agora, por quê? Porque aqui a gente está falando de algo muito grave. Mas quando a gente olha a história completa, eu sei a história completa. A história completa é: Deus restituiu tudo o que Jó perdeu. Jó viu os filhos até a 4ª geração, e aí descansou no Senhor. Jó teve tudo restituído: os bens, os servos, as propriedades, os filhos, tudo em dobro. Deus deu, Deus retribuiu. Agora, a gente consegue olhar assim porque a gente conhece a história toda. Agora, Jó não sabia disso que ia acontecer. Você entende? Jó não viu o todo, Jó via parte da história. E a parte da história que ele estava era aquela parte onde ele perdeu tudo, e ele não consegue ver para onde vai, o que vai acontecer. E esse é o cenário às vezes da nossa história.
Enquanto estava tudo bem na nossa casa, enquanto estava dando tudo certo, a gente tinha palavras para todo mundo. Olha, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo. Deus está no controle de todas as coisas. Descansa no Senhor. Deus está cuidando. Sabe, relaxa. A gente fala para todo mundo: olha, acalma o coração. Ora, se você orar, Deus responde. Só que em um determinado momento da história, o jogo vira. E eu chamo isso de dia mau, de vale. E a primeira coisa que a gente precisa ter a ciência e a noção é que sim, a vida é feita de montanhas e de vales. E que um dia estamos na montanha e talvez no outro dia estejamos em algum vale. Mas o vale não é um lugar para morar, o vale é um lugar para passar. Deserto não é um lugar para morar, deserto é um lugar para passar. Quando entendemos isso, o nosso olhar está fixo no Senhor. A gente entende que é passageiro, 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 passageiro. As dores deste mundo são passageiras, as angústias passageiras, tudo é passageiro. Há uma coisa que é eterna: a nossa vida com Deus, para sempre. Isso é eterno. O problema é o dia mau. O dia mau é o problema, porque quando nós chegamos, tudo que vivemos antes, todas as bênçãos, todas as provisões, todos os milagres podem ser esquecidos numa fração de segundos. E é nesse momento que Jó está sentado ao chão, eu imagino lá muriando-se, quando um amigo olha para ele e diz a verdade: irmão, peraí, não estou te entendendo. Quer dizer que quando era com os outros você tinha palavra, e agora que é com você, você está aí caído. É como se esse amigo estivesse pegando Jó pelos ombros e falasse assim: ó, acorda, rapaz. Você crê em um Deus que pode todas as coisas. Você crê num Deus que faz milagres extraordinários. Você crê num Deus que pode restaurar tudo aquilo que se perdeu. Entende? Deus pode tudo, Deus faz tudo. E aí a Bíblia conta a passagem completa de Jó. A história continua. Eu chamo isso de imagem completa. Imagem completa porque às vezes nós olhamos a vida assim coladinhos na parede e não conseguimos ver o todo. A gente não consegue ver a razão do porquê estamos vivendo o que estamos vivendo, sabe? E aí de repente a história avança, a gente vê o todo e a gente olha para trás e diz o quê? Ó, agora faz todo o sentido. Não é verdade? Sabe, é esse painel de LED aqui, tá vendo? Você vê uma imagem bonita e de longe, mas eu que estou um pouquinho mais perto, eu consigo enxergar pixels dessa imagem. E se eu chegar bem mais perto, eu não vejo nada, eu só vejo pixel. A vida, nosso olhar sobre ela é um pixel da história. Nós olhamos para a vida e vemos uma fração de alguma coisa que pensamos que é tão longa. Não. A vida é um todo, e o único que consegue ver o todo é o Senhor. A gente às vezes não vê o todo sobre amanhã, mas já conseguimos ver o todo sobre um ano atrás, sim ou não? A gente consegue olhar um ano atrás do que vivemos e agora conseguimos olhar por que colhemos, por que vivemos daquela maneira. Por quê? Porque agora a gente consegue ver o todo. Então da mesma maneira que você consegue ver o todo de um ano atrás, eu quero declarar sobre você que daqui a um mês, 2 meses ou 2 dias, você vai olhar para tudo aquilo que passou e vai dizer: agora eu entendo, agora eu compreendo. E aí você vai dizer: show, desânimo, vai embora, porque agora eu lembrei quem tenho crido, quem é o meu Deus, quem é o meu socorro bem presente no dia da angústia. Vai para lá. Porque o sentimento de Jó, de verdade, não é a ausência de Deus que causa. Esse sentimento em Jó não é a ausência de Deus, não, é o acréscimo de um sentimento: desânimo. E o desânimo me faz imaginar que Deus está ausente. Entendeu? Deus nunca está ausente, mas o desânimo me faz crer que Ele está ausente. O medo me faz crer que Ele não está na história. Medo e desânimo se confundem em algum momento.
Diferença que o medo me faz correr muitas das vezes e o desânimo sempre irá me paralisar em alguma parte da história. Eu chego aqui à nossa realidade, para nós. Quando o dia mal bate na nossa porta. Quando a história difícil acontece com a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui hoje, de maneira sincera, estão passando por um processo de luta, de provação? Levante a mão. Eu queria muito que você levantasse a mão de novo e todo mundo olhasse à volta. Olha quantas pessoas. Essas pessoas que estão com as mãos levantadas não estão dizendo que estão vivendo os melhores dias da vida delas. Elas estão dizendo que estão passando por um processo de provar. Então a primeira coisa que você tem que saber: não é só contigo, lindo. Não é só com você. Não é só na sua casa que tem prova. Não é só na sua casa que tem luta, não. Todos nós aqui, na sua grande maioria nessa noite, estamos passando por alguma batalha. E sabe o que é a loucura? Que uma batalha termina, outra começa. Nós sempre estamos em uma nova batalha. Eu sei que, não, eu não quero mais. Não, lindo, são as batalhas que geram pessoas poderosas, extraordinárias. São os processos doloridos que transformam as histórias. É inerente do ser humano. Eu queria muito chegar aqui e dizer: olha, depois que você aceitar a Jesus, você não vai ter mais nenhum problema. Se você reconhecer Jesus como seu Salvador, a sua vida vai ser um mar de rosas e uau, ninguém vai ficar doente, ninguém vai cortar a sua frente no trânsito, vai ser tudo lindo, as pessoas vão passar por você e vão dizer bom dia. Não, lindo, esse é um sonho, mas a realidade não é assim. Aceitar a Jesus, crer em Jesus, ter Cristo como nosso amigo, companheiro, não nos livra da batalha, mas nos livra na batalha. Não entendeu? Eu vou melhorar. Não nos livra da, nos livra na. Peraí, como assim? Porque se ele livra da, eu nunca saberei do que estava perdendo para poder agradecer. A confusão é mais ou menos assim: eu não sei o que pode. Não. Agora, quando eu me livro na, eu saio da batalha muito mais forte para enfrentar qualquer outra tempestade, porque eu vou poder dizer assim: olha, eu tenho um Deus presente na batalha. Ouve a minha oração. Sabe, é a loucura da vida. É difícil tentar explicar, mas é assim que a gente tem que crer, porque essa é a realidade. Eu tenho 31 anos de idade. Parece menos? Oh, obrigado, Jesus. Vocês não sabem nem disfarçar. Mas escute isso aqui. Eu aceitei Jesus com 19 anos de idade. Eu tinha 19 anos quando eu me choquei com o Criador. E sabe qual é a loucura? Foi um dos piores dias da minha vida. Foi muito dramático. Eu já contei essa história muitas vezes. Foi o pior dia. Mas ao mesmo tempo que foi o pior dia, também foi o melhor dia. Porque foi quando eu me conectei com o Criador e a minha vida mudou dali para sempre. E aí eu aceitei Jesus e a minha vida mudou. A pergunta é, ou a constatação, é que naquele momento criou-se talvez uma expectativa que não haveria mais sofrimento na nossa casa. Aparentemente é isso que muitas de nós pensamos. Agora acabou e não acabou. Não acabou porque as batalhas, elas permanecem, elas continuam. Os problemas vêm. Só que agora a perspectiva de resolução de qualquer problema é totalmente diferente. A forma de ver as coisas mudou completamente. Agora a gente vai ter uma filha, a Serena, vai nascer agora. Mas eu sei o que é experimentar a perda de um filho. Sabe, tem coisas que nós vivemos que ficou dentro da nossa casa, mas eu sei o que é ter dor. E todos nós aqui sabemos
Agora, a única coisa que nós não podemos deixar acontecer é sermos paralisados pelo desânimo para roubar a nossa fé, porque o desanimado, meu lindo, ele é extremamente perigoso. Sabe por que ele é perigoso? Porque ele pode dar um fim naquilo que era apenas o começo. O desanimado, ele pode perder a fé naquilo que Deus estava prestes a agir. Ele pode abandonar tudo, sendo que estava prestes a ser transformado. Porque de repente a gente diz: oh, por que tudo isso acontece só comigo? Você já viu, não é só com você, é com muita gente. Então o desânimo precisa ser vencido. O desânimo precisa ser mandado embora. E eu ouvi uma expressão que marcou o meu coração: o desânimo é como uma areia movediça. Você já viu aqueles filmes que aparecem um cenário de areia movediça? A pessoa pisa e ela começa a afundar. Você já viu isso, sim ou não? E aí ela vai afundando, e ela sozinha não consegue sair daquele lugar. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Sozinho, o desanimado não consegue sair daquele lugar. Eu estou querendo dizer alguma coisa aqui, não sei se você percebeu. O desanimado sempre vai precisar de alguém animado perto. A gente sempre vai precisar de alguém que permaneça com fé à nossa volta. A gente sempre vai precisar de um Elifaz que vai olhar pra gente e vai dizer: ei, quer dizer que quando era pros outros servia, e agora que é com você não serve mais. A gente sempre vai precisar de alguém cheio do Espírito Santo à nossa volta, que vai olhar pra nós, vai perceber o desânimo, vai perceber o semblante caído e vai dizer: o que está acontecendo? Qual é o teu problema? Levanta a cabeça. Eu vou orar com você. Eu não vou deixar você desistir. O desânimo vai ser vencido no nome de Jesus. Acorda, sacode a poeira, sai dessa situação. Sabe o que é isso? É a mão de alguém cheio de Deus arrancando você da areia movediça do desânimo. É dizendo: sai fora, sai fora. Você não vai afundar mais, não na minha frente. Levanta, sai. E eu aumento o termo. É por isso que a igreja é importante. Porque a igreja é um ambiente onde pessoas estão olhando para as pessoas. E se tiver alguém na areia movediça, aqui dentro não vai afundar. É por isso que precisamos de andar com pessoas cheias de Deus à nossa volta. Precisamos de homens, de mulheres de Deus caminhando com a gente. Então, meu lindo, eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual é o nível do teu desânimo, mas talvez é um nível que você não consegue mais crer que Deus pode fazer alguma coisa ao teu favor. Então eu ouso em dizer que chegou a hora de alguém sacudir você e te lembrar que todas as palavras que um dia você usou para alguém serve para você também. Deus é fiel para os outros, mas é fiel para a tua casa. Deus faz milagres para os outros, mas pode fazer um milagre na tua família. Todas as palavras que você declarou sobre a vida dos outros também servem sobre você. Todos os conselhos que você deu a alguém também é para sua casa, para sua família, para sua história. Então sacode a poeira, sai desse negócio de tentar. Não reclama, chega, deu. E vai viver aquilo que Deus tem para você. Vai viver a restauração que Deus tem. Vai viver o milagre que Deus tem. Jó tinha tudo para desistir. Mas uma das coisas que Jó diz me impacta. Ele viu toda a dor, tudo. Mas no meio da dor, ele viu Deus agir. No meio da dor ele viu Deus colocar as mãos. E aí a história termina quando Jó declara: antes eu só te conhecia, te ouvi falar. Agora, porém, os meus olhos te veem. Sabe, tudo que era teoria agora é prática. Agora os meus olhos te veem. Eu quero declarar sobre você que no final dessa provação, quando você sacudir a poeira, que você acordar desse desânimo, você vai poder dizer exatamente o que Jó falou: antes eu só conhecia de Deus a partir de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem ver.
queria poder ter tempo de contar para vocês todas as vezes que Deus me socorreu, todas as vezes que Deus enviou anjos para nos tirar do desânimo. São tantas as histórias, mas a prova que elas aconteceram e deram certo é porque eu estou aqui continuando. Estou aqui pregando a palavra. Só que eu não posso esquecer que tudo que eu estou falando para vocês tem que servir para mim também. Jesus tira-nos do desânimo, nos deixa fraquejar a nossa fé, encoraja-nos a viver a tua vontade. Senhor, a gente não consegue ver tudo, a gente vê um fragmento da história e às vezes desesperamos, mas não é assim que queremos viver, Jesus. Abre os nossos olhos, socorre nosso espírito e nos faz enxergar a esperança, em nome de Jesus. Que agora, Senhor, dentro dos lares, onde tiver alguém assistindo, que seja socorrido pela tua presença, e que o brilho nos olhos volte, e que uma luz no fim do túnel apareça, em nome de Jesus. Amém. Há uma palavra de Jesus sobre nós aqui. E esse é o tema: a voz que eu devo ouvir. Alguns tempos atrás, aliás, eu não sei como é com você, mas tem coisas do meu ministério, na minha caminhada com Jesus, que nunca param de martelar. Mensagens que nunca param de, nascer e gerar ainda mais no nosso coração. E uma dessas palavras é essa que nós estamos caminhando aqui agora, desse texto de Samuel, capítulo 3, verso 10, aonde o Senhor veio, esteve e chamou Samuel pelo nome. Eu me lembro que quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei apavorado com algumas coisas, a forma, o jeito que Deus fez, mas muito mais extasiado eu fiquei quando entendi todo o contexto que está dentro dessa palavra. Só para que você entenda, para que você construa junto comigo a caminhada necessária, para que a gente saiba a voz que nós devemos ouvir. Deixa eu te apresentar uma realidade que basicamente me fez cavar ainda mais fundo dentro desse texto. Eu li uma pesquisa, e essa pesquisa me desestabilizou. Sabe quando você lê algo que você fica chocado com a realidade e você constata que verdadeiramente aquela pesquisa, aquele dado está coerente com aquilo que os nossos olhos estão enxergando? Pois é, essa foi a pesquisa que eu li, e a pesquisa dizia mais ou menos isso aqui. Com todo respeito, quem aqui é filho de divorciado, levanta a mão. Quem os pais divorciaram, por favor, sem vergonha. Uau! Sabe o que a pesquisa dizia sobre você? A pesquisa dizia que você também vai divorciar. Veja, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Essa não é a palavra de Deus para você hoje. Essa é a pesquisa. Amém? Quer ver uma outra coisa? Quem aqui é filho de pobre ou é pobre? Deixa eu dizer o que a pesquisa diz sobre você também. Os irmãos tudo fingindo, eu sou pobre, oh my God. Tá enrolando, amor. Tá bom, eu vou acreditar em você, mas vamos lá. Escute. Com todo o respeito. Mas isso, olha como é interessante. A pesquisa dizia que você também, se é filho de pobre, vai ser pobre. Tá vendo como o pessoal reage mais? O sangue de Jesus tem poder. Bom, e sabe, quando eu olhei essa pesquisa,
E eu olhei para a realidade combina com a pesquisa. A maioria das pessoas que divorciam, os pais divorciaram. A maioria das pessoas que são maus administradores, os pais eram maus administradores. A maioria dos casos de divórcio, adultério, de tantas outras coisas, são provenientes de um reflexo de um passado muito recente. Então, quando eu entendi isso, eu entendi o seguinte: olha, eu estou pregando para uma geração que não é perfeita. As nossas histórias não são perfeitas. Eu não sei qual é a sua, mas a minha não é. Eu não nasci em um lar perfeito. Eu não nasci em um lar que combinasse com aquilo que o Senhor tinha para mim. E essa foi uma das crises minhas. Afinal de contas, se o Senhor me deu um ministério de ser um evangelista, por que na minha casa não tinha um pregador para me ensinar? Por que na minha família não tinha um pastor que dissesse: olha, filho, se você ler a Bíblia assim, se você fazer isso, o Senhor vai abençoar você, e você vai... Mas não tinha. Então essa é a minha realidade, e talvez é a realidade de milhões. Tem gente que aqui é filho de pai divorciado, tem gente aqui de pai, filho de pai que está preso, tem gente que nunca viu afeto dentro de casa. Agora, qual é a questão? Isso é uma voz. E isso é uma voz que acaba perseguindo pessoas e histórias de geração em geração. E eu vou te dizer um negócio. Eu me lembro uma vez que eu fui num colégio, e aí asseverou ainda mais. Na época eu estava na faculdade. Eu fui dar uma palestra só para a galera que ia reprovar, só a galera inteligente do colégio, só os que iam reprovar. E a diretora disse para mim: Dave, eles são os piores do colégio. Eu falei: ok. Ela falou: mas eu vou te contar um negócio. Ela para mim: ninguém vai te ouvir. Se eles começarem a fazer muita bagunça, atacar alguma coisa em você, você pode sair da sala. Isso antes da palestra, né? Eu estava aqui já. Vou ou não vou? Bom, entrei para falar. Irmão, é uma graça de Deus que desceu naquele lugar que os meninos ficaram assim ouvindo. E os meninos tudo paradinhos assim ouvindo. Eu falando. Daqui a pouco a diretora entra na sala com uma câmera digital. Ela era muito louca. Ela entrou filmando. Eu falei: Jesus. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: eu nunca vi isso na vida. Bom, naquele dia eu constatei um negócio. Todo mundo naquela classe que tinha risco de reprovação não tinha problema mental. Ninguém tinha déficit aparente. Todo mundo muito inteligente. Eu falei com a diretora: a minha área é outra, a palestra é outra, mas me deixa ser, sabe, só um pouquinho de psicólogo. Deixa eu conversar 1 minuto com cada galera, com esse menino aqui. E eu perguntei para todos os alunos: aonde você mora, quem são os seus pais, como é a sua casa? E 99% daqueles que estavam ali eram filhos de lares desestruturados, emocionalmente, ausência paterna, violência, abuso. Então, na verdade, aquele panorama que eu estava enxergando era um reflexo de uma realidade superior. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você vê alguém na internet falando besteira, ofendendo, xingando, fazendo maior confusão, pode ter certeza que aquilo é um reflexo de algo muito pior. Gente saudável não está dando problema na sociedade, não está brigando no trânsito, não está ofendendo ninguém, não está machucando pessoas. Gente saudável está vivendo. Agora, por que isso é importante? Porque quando eu olho para isso, eu já não olho mais como alguém que ataca, eu olho como alguém que é vítima de algo superior. Você entende isso? Então, quando eu olhei isso, eu falei: uau, isso é uma realidade recorrente na minha geração. Só que eu preciso saber se há uma esperança para quem tem uma história toda destruída, ou talvez muito parecida com histórias muito destruídas, se pode viver algo novo em Jesus. Porque o que eu prego é a boa nova do Evangelho. O que a mensagem que nós carregamos é a boa nova do Evangelho. Agora, como que eu prego para alguém que tem tudo destruído para trás, dizendo que vai dar certo daqui para frente? Como que eu chego para alguém que está totalmente desestruturado a vida inteira, que se Jesus entrar na vida dele,
se ele se arrepender dos seus maus caminhos, se ele reconhecer Cristo de verdade como seu único, legítimo e suficiente Salvador, a vida dele começa a mudar a partir daquele dia. Como é que eu falo? Como é que eu tiro um lastro de tanta palavra que recebeu a vida inteira, de passados tão pesados? E aí eu quero te dizer, o dia que eu li esse texto, eu li isso aqui, irmão, a minha vontade era dar um mortal para trás, e eu não sei dar mortal, de tão feliz que eu fiquei, porque quando eu olhei isso aqui, eu falei, há esperança. Aleluia. Eu não gosto muito de fazer isso, mas escolhe alguém perto de você. Sério, se tiver alguém bonito, faça, senão não precisa. Olha para ela, agora você vai ser obrigado. Olha para ela e diga, ei, há uma esperança. Tá, aqui. E essa esperança, grava isso, não está baseada em conhecimento humano, não está baseado em ciência humana, não está baseado em estudo científico, não, fator psicológico. É Jesus. Então, pode aplaudir a ele, irmão, mas vai com força. Eu quero que você entenda, porque isso para mim é maravilhoso, irmão. É que tudo que vem a partir daqui, você tem que saber que está culminando na esperança que é Cristo. Então vamos para a palavra, vamos embora. Caminha comigo, a Bíblia vai dizer o que nós acabamos de ler. Deus veio, ali esteve e o chamou como das outras vezes. Ponto, beleza, você já sabe disso. A gente já vai voltar para essa questão. Agora, um replay, vamos voltar um pouquinho. Replay é voltar atrás. Traduzindo, tô brincando. Volta comigo um pouco. Escuta a história. A Bíblia vai dizer que havia uma mulher que não podia gerar filhos. E essa mulher tinha muita dor, carregava muita dor consigo, porque não ter filhos significava não ter a bênção de Deus sobre. O pior, era agravado porque ela tinha uma rival chamada Penina que tinha filhos. E esfregava na cara dela os filhos, dizendo, eu tenho, você não tem. Além disso, tinha um marido que não desafiava ela ao milagre. Pelo contrário, dizia, eu sou para você mais do que 10 filhos. Juntando tudo isso, eu tenho uma mulher que não tem filhos, uma rival, um homem que não motiva para o milagre, mas é uma esperança. E a Bíblia vai dizer que essa mulher entrou no templo, se lançou aos pés do Senhor. Eu estou resumindo. E ela clamou a Deus por um filho, milagre. Aí a Bíblia diz o seguinte, que Deus do céu ouviu ela aqui. A Bíblia diz que ela balbuciava as palavras. Sabe o que é isso? É quando a dor é tão sufocante que a palavra não sai. Mesmo assim Deus do céu ouviu e respondeu, e deu para ela um filho chamado Samuel. Sabe o que a Bíblia diz que ela fez? Ela pegou o Samuel, levou na casa de Penina e esfregou na cara dela. Ah, não está na de vocês essa? Acho que eu estou com a outra versão aqui. Bom, brincadeira. Porque na minha diz que ela, ao invés de fazer o que talvez muitos acham que é direito, levou até onde ela recebeu o milagre. E ela tomou uma decisão. Ela disse, eu quero que o meu filho seja criado na presença de Deus perante você, Eli. Eli é o sacerdote. Todo mundo junto até aqui? Então deixa eu te contar um negócio. Lindo isso, sim ou não? Horrível. Porque Ana levou Samuel para uma casa emocionalmente destruída, para uma casa totalmente, sabe, avassalada. Existe essa palavra que eu falei errado, né? Avassalada, existe? É que o meu inglês é muito mais superior ao português. Mas oh my God, I forgot my words. Sabe, tem gente que volta para os Estados Unidos, para o Brasil, ficou 10 dias aqui, chega, eu esqueci como que fala aquilo em português mesmo. Está em Orlando, irmão, todo mundo fala em português, vamos lá.
Escute. Ai, vontade de desabafar, mas olha. Brincadeira, irmão. Eu falei certo, né? Bom, qual é a realidade da casa de Eli? Eli é um fracasso como sacerdote. Capítulo 3, verso 1 de 1 Samuel vai dizer: na casa de Eli, a presença de Deus é de muita valia. Sabe o que isso significa? Tudo aquilo que tem pouco vale muito. Só qual é o problema? É o sacerdote. O sacerdote é o responsável em conectar Deus ao povo e o povo a Deus. É o que entra no Santo dos Santos, é o que entra no tabernáculo. E a Bíblia vai dizer que este sacerdote não ouve mais a voz de Deus. Então, lembra do que eu acabei de falar para você de uma pesquisa, onde diz que quem está junto vira basicamente o reflexo? Então, vamos para a palavra. Samuel vai ser criado nessa casa, por esse pai. Logo, se Eli é um fracasso, Samuel será um... Que bom que você concorda. Bom, vamos tentar encontrar esperança aqui, pelo amor de Jesus, senão vai ficar pesada a palavra. O irmão só diz: eu saí de casa para ouvir dizer que vai dar ruim na minha vida. Basicamente isso. Escute. Aí, se o pai é um fracasso, há uma esperança. Os irmãos vai dar certo. Quem são os irmãos do Samuel dentro dessa casa? Ofni e Finéias. Aí a Bíblia fala muito sobre eles também. A primeira palavra que a Bíblia fala sobre Ofni e Finéias está no capítulo 2. E ele começa dizendo: Ofni e Finéias, filhos de Belial. Oh, que delícia. Eu não preciso nem saber o que significa, mas sei que é muito ruim. Irmão, a Bíblia está dizendo o seguinte: esses meninos são ainda piores do que o pai. Esses meninos são um fracasso dos pais, do pai. Logo, se o filho é um fracasso, eu já consigo entender que também tem problema no pai. Eu sei que é uma coisa pesada às vezes da gente reconhecer, mas normalmente quando tem muito problema, tem que dar uma olhadinha para a rima, tem que dar uma olhadinha para a árvore. Tem coisa que não faz muito sentido. Às vezes nós queremos nos eximir de responsabilidades, mas tem coisas que... Bom, meu filho é pequenininho ainda, eu não estou com muita moral para falar, deixa ele crescer mais. Mas deixa eu te dizer, se você olha para os filhos totalmente fracassados, você começa a lembrar do pai. Aí Deus vai dizer o seguinte: sabe qual foi o problema? O Eli honrou mais os filhos do que a mim. Sabe o que é isso? Deus falava: não faz. Aí ele dizia: mas é meus filhos. Não pode brincar com as coisas do templo. Mas é meus filhos. Não pode mexer com as mulheres que entram no templo. Mas é meus filhos. Mexe com o sacrifício do sacerdócio. Mas são meus filhos. É nesse exato momento que os filhos se perderam. Ele honrou mais os filhos do que a Deus. Deus se cansou. Bom, logo, toda a esperança do Samuca acabou aqui. Pai fracasso, irmão fracasso, tudo fracasso. Logo, Samuel é um fracasso. Amém? Vamos terminar a palavra aqui? Não é porque deu muito ruim até aqui, irmão. Só tem pesquisa e uma realidade chocante. Aonde está a esperança disso tudo? Aonde está? Aí eu vou te dizer aonde está a esperança. Você tem que preparar o coração. Se você não celebrar, eu vou ficar preocupado. A esperança do Samuca não está no Eli. Eu vou falar onde não está. A esperança do Samuel não está no Ofni. A esperança do Samuel não está no Finéias. A esperança do Samuel não está naquilo que ele está enxergando. A esperança dele não está naquilo que ele está vivendo ainda. A esperança dele está na voz. Qual voz? Calma. Qual voz? Já acabei de falar para você. A Bíblia vai dizer: Deus veio e esteve. E o
Prepara, aumenta o quê? Quem pegou a referência sabe, né? Amém? Dragon Ball Z, ninguém assistiu. Bom, vamos lá. Que horrível, por que eu faço essas coisas? Vamos lá. Escuta, aqui. Deus veio, entrou no aonde? No quarto do Samuel. Treta, aqui, tem treta. Peraí. Deus está aonde? Deus está quieto? Deus está falando. De quem que é a responsabilidade da casa? Do sacerdote. Mas Deus está falando com quem? E Samuel é o menino. Oh, meu Deus, isso aqui é demais, lindo. Presta atenção porque você vai amar. Peraí, de quem é a responsabilidade? Do Eli, do sacerdote. Mas Deus está onde agora? No quarto do Samuel. Samuel o quê? Sabe o que é isso, lindo? Se o sacerdote fracassar. Calma, que vai ficar muito pior. Se o sacerdote fracassar, meu Deus, se a coluna de oração fracassar, Deus levanta os meninos da casa para ser a esperança. Oh, aleluia! Sabe o que é isso, meu lindo? Oh, aleluia! Enquanto você está se vendo como vítima, Deus está te olhando como esperança para a tua casa. Enquanto você está se vendo como o futuro de um fracasso, não, Jesus está olhando para você dizendo assim: é Ele que eu vou usar. Irmão, isso aqui é demais. Porque Deus entra no quarto do Samuca e chama ele pelo nome. Que experiência maravilhosa, irmão. Deus chamar você pelo nome. E Deus chama Samuel. Aleluia. Irmão, eu estava com uma saudade tão grande de pregar. Eu já estava quase 3 semanas sem pregar. Vocês estão muito com problema, irmão. Vai demorar umas 2 horas para acabar isso aqui hoje. Ei. Brinca não, irmão. Aqui, ó. Vou construir um quarto para você entender. Nunca mais vai esquecer da palavra. Aqui é o quarto. Porta aqui. Não, porta não. Parede, top. Parede aqui. O som, parede, porta. Aqui entra. Não, peraí, entra pra cá. É detalhista, irmão. Aqui, ó. Tá aqui. O que tem aqui? Um quarto também. O Samuca tá aqui. Deus entra no quarto e fala: Samuel. Deixa eu te explicar um negócio maravilhoso aqui. Aonde que Deus descia normalmente? Aonde? No Santo dos Santos. Quem entrava normalmente no Santo dos Santos? O sacerdote. A Bíblia vai dizer que ele entrava amarrado pela cintura, com um sino que batia na perna. Aqui, ó. Se ele entrasse em pecado, morria. Se ele morresse, o sino parava de bater, o servo do sumo sacerdote ficava lá de fora, que não podia entrar, puxava o sacerdote para fora. Pois é, Samuel não entrou no Santo dos Santos, mas o Santo dos Santos entrou no quarto do Samuel. Alguém vai dizer: o Santo dos Santos ficou vazio? Impossível, se ele é onipresente, onipotente, onisciente. Mas ele se manifesta só onde ele quer. E ele quis se manifestar no quarto do Samuel. Aí você vai dizer: mas será que o Samuel não podia morrer? Se Deus entrou, Deus sabia que não ia dar nada, né? Foi Deus que entrou, não empurraram ele para lá. Tem coisa que faz tanto sentido, né? Mas tudo bem. O Samuel entrou no quarto. Samuel disse: Samuel. Isso aqui é a coisa mais absurda da vida. O que todo mundo ia dizer? Oh my God. O que Samuel fez? Saiu do quarto. E foi no quarto do Eli. Eli, você me chamou? Ele falou: não chamei não. Volta a dormir.
Só tá nós dois aqui, né? Chamou. Irmão, foi uma coisa minha, particular, David Leonardo. Irmão, Deus nunca ia falar comigo assim. Esquece. Por isso que eu amo a forma que o Senhor se manifesta com cada um. E não é uma regra, não pode dizer que um é assim, sabe? Não, um Deus fala através de sonho, outro Deus fala através do profeta, outro Deus fala pela palavra. Mas sempre a base do profeta, do sonho, é a palavra. Mas comigo nunca aconteceu isso, irmão. Depois, eu saio do quarto, eu chego no Eli, diz: Eli, me chamou? Não chamei. Então vai pro lado que eu vou dormir com você. Ué, só eu que não ia voltar pro quarto nunca mais? Não, quando eu era menino, que eu ia tomar água, irmão. Sabe quando você vai em câmera lenta tomar água aqui, ó? Que eu ouvia barulho, eu já que... Ei! Cheio! Chamar o pai! Não é, amor? Nós somos casados, né, amor? Talvez. Lá em casa esses dias. Tava no quarto de oração, eu construí um quartinho de oração na minha casa. E eu tava lá, e na minha cidade tava um dia bem frio. A gente comprou aqueles aquecedorzinhos de ventoinhas assim. Irmão, aquilo pega fogo. Então tu imagina, fogo do céu, fogo da ventoinha, e pau quebrando no quarto. Só que tava muito frio. Aí eu saí do quarto, desliguei e fui dormir. Só que o que acontece? Quando tá muito quente, de repente esfria muito rápido, tem uma reação física. Eu não sei explicar porque eu não sou físico, mas é uma reação que... Irmão, eu tô no quarto com a minha esposa, 2 horas da manhã. Irmão, eu falei: o que deu? Olhei pra minha esposa e falei: e aí, quem é que vai? Aí eu me lembrei que eu que sou o homem da casa. Eu falei: é eu, né? Porque antes era o pai, agora é eu. Aí eu falei: então não vou, né? Então eu tenho que ir. Bom, aí eu criei um plano. Falei: bom, eu vou, vai trancar a porta quando eu sair. E se eu demorar pra voltar, chama a polícia. Bom, irmão, caiu o lustre do quarto. Eu não voltei. Sabe o que eu tô querendo falar uma coisa pra você? Eu quero só te explicar isso aqui. É porque Deus nos conhece. Por isso que você nunca vai ficar com dúvida quando for Deus falando com você de verdade. Deus nos conhece. Deus não deixa em dúvida. Deus não faz isso, irmão. Deus não está brincando de ser Deus. Só que a parada é o seguinte: é que o Samuel saiu do quarto. Deus está onde? Então, só para você nunca esquecer, Deus está onde? Então melhorar. Quem está no quarto? Nunca mais vai esquecer disso. O Eli, você me chamou? Não chamei, vou dormir. Tá bom, vou voltar a dormir. Voltou a dormir, a Bíblia vai dizer que Deus o chamou de novo: Samuel, Samuel. Aí você vai dizer: porra, agora? Não, a Bíblia diz que Deus chamou ele pelo nome e ele saiu do quarto. Sabe o que é isso? É porque na nossa vida, o fato de a voz de Deus chegar não exclui a voz que está lá fora. O fato da voz que nos apresenta a presença, a vontade, o futuro, não exclui a voz do passado. E sabe qual que é o nosso problema? É porque todas as vezes que Deus fala com a gente sobre o nosso futuro, a gente vai ver para no passado, para ver se vai dar certo aquilo que Deus está nos apontando para o futuro. Parece bobo, irmão, mas está cheio de gente assim. Sabe, tá cheio de gente assim. Deus já falou: eu vou abençoar você. Mas olha a minha casa. Sabe, você vai ter um casamento extraordinário. Vocês, mas olha os meus pais. Eu vou te usar, mas olha a história. Enquanto você está olhando para o seu passado, Deus está no quarto só esperando que você entenda que mais importante do que a voz do passado é a voz dele que te apresenta o presente e te aponta para o futuro. Tem que terminar. Onde que é a porta aqui, né? Abre pra cá. O Samuca saiu de novo. É porque a Bíblia diz que Deus veio e ali esteve. Samuel sai do quarto. Deus não sai do quarto. Samuel não ouve. Deus não para de falar. Você está entendendo? A gente muda,
Ele não muda. A gente abandona, Ele não abandona. A gente esquece, Ele não esquece. O Eli fala para o Samuel que volta para o quarto, e se a voz voltar a te chamar, você vai dizer: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Olha que absurdo a vida desse cara aqui, irmão. Olha que absurdo a vida do Eli. O Eli sabe o segredo e mesmo assim vai morrer na miséria. O Eli sabe o segredo e mesmo assim perdeu a casa pelas mãos, entre os dedos. Ele sabe o que tem que fazer. Ele está dizendo: você vai falar, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele sabe quem é o Senhor e sabe quem é o servo. Ele sabe quem manda e sabe quem tem que obedecer. E é isso que eu quero que você entenda. Saber não transforma você. Saber que Jesus é bom, maravilhoso, perdoa pecado, muda a vida do ser humano, transforma, liberta, não muda você. Eu recebi uma pergunta ontem no meu Instagram. Eu falei assim: eu vou responder 5 perguntas. E aí mandou um irmão assim: o que você pensa sobre as pessoas que são até famosas e que te assistem e que continuam vivendo a mesma vida de pecado? Eles sabem, mas não é o que você sabe, é o que você decide viver com aquilo que você sabe. Posso te dizer uma coisa, Lindei? Não é eu que transformo ninguém. Não é eu que transformo ninguém, irmão. Eu aponto para quem transforma. Agora quem percorre o caminho é você. Não é eu. Não é eu que convenço, não é eu, é o Espírito Santo. Agora qual é o problema? Tem gente que se contenta com o que sabe, sendo que para nós é o que serve, é o que vive. Tem que viver, irmão. Que você viver dentro da igreja não te faz virar um crente. Assim como ficar dentro de uma garagem não te faz virar um carro. Não é o que você sabe, não é onde você está, é o que transforma você. Eu estou apontando para Jesus, esse é meu trabalho. Eu estou dizendo para você hoje, eu vim para cá para dizer: irmão, se você crer, a voz do Senhor, ela é a voz mais importante. Ela muda você, mas aí que está. Enquanto você ficar nessa de ouve Deus falar e volta para consultar o passado para ver se quem está falando é o passado e não a voz do Senhor, você vai ficar aqui a vida inteira. Estou cansado de ouvir de gente que desistiu de casamento, desistiu de ser feliz. Irmão, o dia que eu posto foto com a minha esposa é o dia que eu mais perco seguidores. Você acredita nisso? A gente que trabalha com rede social, a gente sabe porque a gente tem o feedback do Instagram. É um dos dias que eu mais perco seguidores. Sabe por quê? Porque as pessoas olham e dizem: isso é falso. Porque ninguém consegue mais acreditar. Você acredita nisso? Eu fico chocado, mas é a realidade. Está cheio de gente que desistiu, que não acredita mais em pastor, que não acredita mais em igreja, que não acredita mais em homem, que não acredita mais em mulher, que não acredita mais em ninguém, porque por conta de uma frustração anulou todo o resto da história. Aqui, irmã, papai, olha para cá. O seu pai traiu a sua mãe? Foi isso que te machucou? O que aconteceu? Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, Deus vai te dar sabedoria para escolher um homem totalmente diferente do que a sua mãe escolheu. É porque tem coisa que a gente acha que é espiritual, sendo que às vezes o problema é isso aqui, ó. Dedo podre. Tá cheio de gente que terceiriza para Deus aquilo que é fruto da sua decisão, escolha. Você não precisa se prender num mau casamento.
Você não precisa tomar uma decisão. Irmão, escuta o que eu estou dizendo. Você não precisa se lançar em uma história que não foi feita para você. Você não precisa. É por isso que a voz do passado não é importante, principalmente quando a voz de Deus aponta para um traçado totalmente diferente do que a tua história produziu até agora. Você não exclui, mas você aprende a voz que te domina. Eli apontou: ei, volta para o quarto. Você vai dizer: fala, Senhor, o teu servo ouve. Aí o Samuel foi para o quarto. Aqui, ó. Entra ou não entra, irmão? Não. Entra ou não entra? E por que você não entra? Você sabe que tem gente que está a vida inteira exatamente aqui? Está aqui, ó. Aqui, ó. O que muda a tua vida? Jesus. O que transforma? Jesus. Está onde? Está no outro lado. Mas por que não vai? Porque se eu abrir aqui, eu tenho que esquecer de cá. Ei, calma! Pelo amor de Jesus, irmão. Aqui, ó. É isso que o crente não entende. Para decidir por algo, tem que abrir mão de outro. É renúncia. Você nunca escolhe alguma coisa sem ter que renunciar a outra primeiro. Deus veio e ali esteve, e o chamou como das outras vezes. Samuel disse: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Eu vou te dizer, meu lindo, isso aqui é o melhor dia da vida de um ser humano. É quando a voz de Deus acessa a nossa história. Isso aqui é a melhor coisa na vida. E a partir desse momento você nunca mais será exculpado, porque Deus já falou com você. Será a partir de agora impossível dizer que Ele não é real, porque falou. Aí, e agora? Bom, eu vou adiantar o passo para você só entender que o que Deus falou para Samuel é justamente sobre a condenação da casa de Eli. É como se Deus estivesse dizendo para Samuel: Samuel, esse é o padrão que deu errado e essa será a consequência. E sabe quem é o portador dessa palavra para Eli? Samuel. Você só imagina uma coisa, que aqui tem um menino ouvindo Samuel, e no outro lado tem um homem envelhecido, gordo e cego, que não voltou mais o menino a falar com ele, e que agora ele sabe que está acontecendo alguma coisa dentro do quarto. Esse homem está desesperado. Tanto é que a Bíblia vai dizer que quando Samuel acorda, na porta dele está o servo dele dizendo: ei, vai para o quarto dele agora, que ele quer saber o que aconteceu. Agora, você é bom em detalhe? Você pega detalhe de filme? Quando você assiste filme, você pega detalhe? Eu tenho que assistir 10 vezes para pegar. Às vezes dá certo, mas você consegue pegar um detalhe? Ó, presta atenção no que eu vou dizer agora. Na noite anterior, Deus chamou Samuel. Samuel entrou no quarto, lembra? Na manhã seguinte, Samuel saiu do quarto. Ok? Vamos lá. Vou bater com a cara aqui. Noite anterior, ó, o menino Samuel entrou no quarto. Deus falou com ele. Na manhã seguinte, o profeta saiu do quarto. Eu posso melhorar? Ó, na noite anterior, a dúvida entrou no quarto. Na manhã seguinte, a resposta saiu do quarto. Calma.
Dá para ficar a noite toda só aqui. Veja, o Samuca foi no quarto dele, irmão. Ele falou assim: eu quero que você me conta tudo, não me esconda nada. Deu uma ameaçada. O Samuel falou que vou contar tudo, irmão. O pau vai pegar para vocês. Deus vai matar vocês tudo. Era isso a palavra, irmão. E aconteceu. Juízo de Deus chegou sobre a casa do Eli. Agora, eu podia contar agora que Samuel virou sacerdote. Não era para ser sacerdote porque não tinha linhagem, mas agora tinha Deus sobre ele. Eu podia te dizer que ele foi aquele que ungiu Davi, que ouviu Deus no quarto, mas agora ouvia a voz de Deus no caminho, indo para a casa de Jessé para ungir o rei de Israel. Eu poderia dizer um monte de coisa para você, mas só tem um problema nessa mensagem, e é grave, porque todo o segredo nela está na voz de Deus. Toda a esperança está na voz de Deus. Toda a esperança está na voz. Agora, qual é a maior reclamação que eu vivo e recebo na minha geração? Eu não escuto a voz de Deus. É o que eu mais ouço todos os dias. Eu não ouço, eu não sinto, eu não consigo viver isso. Eu não sei que você chora, eu não sei o que acontece, coisa estranha. Eu não sinto, eu não vejo, todo mundo sente, eu não sinto. Deus fala, todo mundo fala comigo. O céu está de bronze. E aí um dia eu perguntei: Jesus, será que justamente na minha geração o Senhor não vai falar mais? Está todo mundo dizendo que não te ouve. Será que é justamente agora que o Senhor, que eu virei pregador, que ninguém mais vai ver o que eu vi? E aí eu descobri um negócio, e eu concluo aqui. Deus me fez entender isso um dia, dentro da nossa faculdade, né, amor? Uma classe. Irmão, eu sou um crente escandaloso. Tem vários níveis de crente. Tem um crente que consegue ouvir uma palavra e não dá glória a Deus, mas por dentro ele está gritando. Mas por fora ele está aqui, ó. Tem gente que confunde. Tem gente que acha que essa pessoa não é de Deus porque ela não grita. Está cheio de gente que grita e não é de Deus. Mas veja, eu não sou o que fica quieto. Eu sou o que grita. Eu sou o bocudo, o escandaloso, faz vergonha, chora na frente dos outros. Eu sou eu. Agora, o dia que eu vi isso dentro da faculdade, irmão, você imagina, para mim que sou crente bocudo, sabendo que Deus estava falando comigo, mas era um professor dando aula. Irmão, teste para cardíaco. Eu olhei para minha esposa assim: Deus está falando comigo. Minha esposa assim: shh. O professor falou, talvez você já ouviu, porque eu acho que eu falei algumas vezes isso já. Mas o professor falou o seguinte: olha, para a comunicação ser perfeita, 5 elementos precisam ser respeitados. E se esses elementos falharem, a comunicação não é perfeita. Ok, quase estava dizendo: prega, vai, fala Deus. E o professor falando. Porque enquanto o professor falava, o Espírito Santo falou comigo claramente: entenda, porque a minha geração não me ouve, mesmo comigo falando todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. E aí eu tô aqui, fala então manda brasa. Aí o professor falou: olha, é preciso ter 2 coisas fundamentais: o emissor e o receptor. Emissor é quem fala, receptor é quem recebe. Emissor é quem fala, receptor é quem ouve. Quem é o emissor que nos interessa? É Ele, que através do seu Espírito Santo comunica a igreja. É Ele. Quem é o receptor? Vamos falar Deus para ficar fácil. Quem é o nosso, emissor? Deus. Quem é o receptor? Nosso. Pronto, então tá fácil. Tem emissor e tem receptor. Pronto, fechou a conta. Calma, tem mais. É necessário que tenha uma mensagem. Mensagem é o conteúdo que o emissor revelará e entregará ao receptor. Qual é a mensagem pelo qual o emissor se manifesta ao receptor? Palavra.
Você vai dizer, Deus usa profeta? Usa. Deus usa sonhos? Deus usa. Deus usa a irmã do círculo de oração? Usa. Deus usa o passarinho que voa e comunica? Deus usa. Mas só é Deus falando quando aquilo que você ouve tem base na palavra. A Bíblia diz que Deus vela para cumprir a sua palavra. Está cheio de gente tentando ouvir Deus fora da palavra, se justificar, tentar fazer sozinho, mas a base é a palavra. Não tem como fugir daqui, irmão. Está aqui. Então a gente já tem emissor, receptor, mensagem, palavra. Quarto, código. O que é o código? O código é o idioma pelo qual o emissor revela a mensagem ao receptor. Qual é o código? Idioma. Qual é o idioma que nós estamos falando aqui agora? Língua portuguesa. Você está me entendendo? Porque a gente está falando a mesma língua. Sabe o que aconteceu um dia engraçado? Eu tenho uma mãe. Vai ver essa mensagem, né? Como que eu falo para ficar menos ruim? Eu tenho uma mãe que fala bastante assim. Uma mãe top. Te amo, mãe. Mas olha lá, minha mãe é mãe, né? Minha mãe manda áudio no WhatsApp. Dez minutos, né? Um dia eu mandei pra minha mãe assim, mãe, 10 minutos, mãe, muita coisa, né? Ela mandou um de 5 para dizer por que eu tinha que ouvir o de 10. Deixa ela ser minha mãe, eu vou desistir, deixa. Escute, olha que legal. Um dia, minha mãe fala português bem e tal, muito bem, aleluia, fluente. E um dia foi um pastor americano na minha casa que só falava inglês. E a minha mãe é assim, se você chegar na casa dela agora, ela vai dizer assim, olha, só não repara a bagunça que tá, oh meu Deus. Isso aqui, irmão, a casa tá brilhando. Ela só fala pra você assim, sério? Nossa, tá... Ela, ai, bobiça, dei um tapinha só. Você vai sentar para comer, minha mãe vai ficar pertinho de vocês, você quer mais? Você gostou? Porque minha mãe tem esse afã de agradar as pessoas, e é o jeitinho dela, ela é doce, é isso aqui, quem conhece sabe. Aí um dia esse pastor tava lá na minha casa, só falava inglês, sentou na mesa, tomar café e tal. Aí tava sentadinho assim, aí minha mãe chegou com um bulizinho de café, perto dele e falou assim, pastor, o senhor quer mais café? Aí o pastor, irmão, não olhou para ela. Porque não sabia que era com ele e porque não entendeu o que ela estava dizendo. Aí eu estava na frente e pensei assim, será que eu traduzo? Falei, eu não vou traduzir. Irmão, experimento social riquíssimo. Falei, não vou traduzir, eu vou deixar rolar. Deixa rolar, irmão. Minha mãe saiu, irmão, mas ela saiu diferente, ela saiu perigosa. Ela falou... Aí ela voltou, irmão, sério, assim, perigo. Aí chegou na mesa e falou assim, pastor, o senhor quer mais café? Irmão, minha mãe gritou que o pastor falou muito mais alto. O pastor fez assim, olhou para ela, aí eu traduzi rápido. Porque na cabeça da minha mãe, falar português alto virava inglês. Você acredita nisso, irmão? Aí, irmão, quando o pastor, o professor falou isso, eu falei, entendi. Deus fala através de um idioma só. De Gênesis a Apocalipse. Deus é santo. O idioma dele sempre será santo. Santidade. Sabe qual é o nosso problema? Deus nunca mudou. Mas a gente mudou a nossa forma de se comunicar. Deus está falando e a gente não está ouvindo, porque o idioma de Deus não é mais o nosso há muito tempo. Com todo respeito, irmão, porque se isso não for pregado, a gente às vezes, sabe, mas Deus não fala, irmão, é porque você mudou o idioma. Porque para você ouvir, você vai ter que entender que o idioma tem que entrar. Eu queria aprender mais inglês, eu tive que trazer um professor para dentro da minha casa, para ele falar comigo, para entrar na minha cabeça, porque eu não quero passar vergonha. Então eu tive que, vem, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar?
calma. Isso aqui é maravilhoso. Porque tem gente que vai dizer, mas será que isso é graça? Bom, graça é essa, ele deixar você entender. Que é graça maior do que essa, do que o seu Criador falar com você e deixar você entender? O problema é que a gente que não quer ouvir, porque se ouvir vai ter que mudar. Porque pior não é quem não ouve, é quem finge que não escuta, finge que não entende. E aí, irmão, eu não posso mudar aqui, eu tenho que ir rápido, porque tem o último elemento. Que o último elemento é o pior, e é o que atrapalha todo mundo. Porque tem gente que mesmo com dificuldade de idioma consegue entender. Você já viu que tá cheio de brasileiro que vem pra cá, que chega assim e fala assim: o chuveiro não tá funcionando. Aí o cara quer o número 2, o número 3, vai pagar em dinheiro. A gente se vira, mas a comunicação não é perfeita. Tem gente que se vira, mas a comunicação não é perfeita. Eu não quero me virar, eu quero entender. Sabe, eu não quero sobreviver, eu quero viver. Eu não quero ter pouquinho, eu quero que o rio flua sobre mim. Eu não quero pouquinho, eu quero mais. A Bíblia vai dizer: ei, aleluia. Meu... Ai, Jesus. O último elemento é ruído. É ruído. Cadê? Irmão, qual que é o seu nome, cara? Lorenzo. Até o teu nome é bonito. Lorenzo, levanta, meu lindo. Lorenzo faz vídeo pra internet. Você mora aqui, né, filho? Eu vi você por um acaso esses dias. Eu e minha esposa. Né, amor? Que Deus te abençoe. Que Deus levante milhões de Lorenzos. Milhões e milhões de Lorenzos. Amém? Quantos anos você tem? 18 anos. Que isso? Com 18 anos eu tinha problema mental, eu acho. Eu tava onde que eu tava. Meu Deus. Glória a Deus pela sua vida, Lorenzo. Você pode me ajudar? Você aceita? Então, eu sei que tá difícil se locomover, mas eu vou pedir que você ajude o Lorenzo. Cara, como que a gente vai fazer isso? Vai no meio da igreja, voa, não sei. Não passa por aqui que você... Peguei você já porque você é mais novo e magro. Vai no meio lá, Lorenzo, por favor. Ok. Ok, Lorenzo, tá ótimo. Aqui, ó. Emissor, receptor, mensagem, o código. Ok, vamos tentar. Veja, você tá distante, tá, né? Mas ó, ô Lorenzo, você me ouve? Você acha que é possível a gente conversar a essa distância? Você consegue me ouvir? Você mora aqui há quanto tempo? 1 ano e meio. Acho que dá. Veja, você tá longe e não tá me ouvindo. Às vezes tem gente que tá longe que ouve muito mais do que gente que vive perto. E veja, só que tá longe é um grande problema. Por conta disso aqui, quer ver? Ó? Meus lindos, vocês, toda a igreja do Senhor que aqui está, até você que está assistindo pela live, conversa. Pega o irmão para conversar. Conversa, isso. Você está me ouvindo, Lorenzo, ou não? Consegue me ouvir? Você tem... Quantos seus pais são casados? Amém. Uau! Vocês são maravilhosos. Oh, que incrível. Lorenzo, eu vou te explicar uma coisa. Eu falei com o mesmo tom de voz, a distância é a mesma, mas agora foi você que parou de me ouvir. Sabe por quê? Ruído. Eu tô falando. Você tá na mesma distância, mas agora você parou de me ouvir. Porque quanto mais longe você vai, mais espaço você deixa e mais ruído você permite entrar no nosso meio.
pensa que você vai ouvir Deus com a distância que você fica dele. Escute, não sei você, mas eu gosto de assistir série de vez em quando. Eu nunca tinha assistido série até um tempo atrás. Aí eu falei, eu vou assistir uma série porque eu sou normal. Todo mundo assiste série, eu não assisto série. Todo mundo fala de série, eu não sei nem que série que eu tô mal. Eu preciso estudar uma série, preciso ver uma série. Eu não sabia que série tinha temporada. Eu pensei que série é tipo assim, um filme mais longo, mais longe. Aí eu fui assistir uma série aí, que eu não vou fazer propaganda de gente que tá preso. E vocês não sabem, imagina. Que tem tatuagem no corpo pra saber como faz daquele lugar lá terrível. Amém? E eu comecei a assistir um episódio. Nossa, que top. E eu queria que ele saísse da cadeia no primeiro episódio, irmão. Não saiu. Eu falei, eu vou sair, eu vou assistir o segundo. Saiu não. Vou assistir mais um episódio. Irmão, eu falei assim, isso é errado o relógio. Eu vou assistir mais um episódio aí. Minha esposa dormiu. Eu falei, ela é fraca, ela não tem falta domínio próprio. Eu falei, eu vou assistir mais um. Irmão, quando eu vi o sol nasceu, os caras estavam presos. E eu também. Sabe que aquele dia eu fiquei com tanta vergonha? Mas tanta vergonha, porque eu nunca passei a noite inteira orando. E naquele dia eu passei a noite inteira no Netflix. Veja, tá cheio de gente querendo dizer o que é pecado. Não, lindo. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente está confundindo tudo. A gente está dando prioridade para 1 milhão de coisas antes daquilo que verdadeiramente importa. A gente está dando prioridade para 1 milhão de coisas antes daquilo que verdadeiramente nos transforma. Tem gente ainda me perguntando, eu vi música do mundo, é pecado. Você está no mundo. Você não é alienígena. Já está errada a pergunta. Aí as pessoas estão vendo, pastor, eu quero saber o que eu ouço. Lindo, o que você ouve nada mais revela o que você está querendo viver, ou o que você está já vivendo. Se você só gosta de música de arrastar o chifre no asfalto, irmão, o problema é seu. Agora, sem criar doutrina, porque o maior erro está aí, mas só nós aqui, só nós. Quando a gente está bem, quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a gente está cheio da glória de Deus, o que a gente quer ouvir? O que você coloca para ouvir quando você está? Você só quer coisas que te levam para mais perto. Lorenzo, para você me ouvir melhor, você vai ter que mudar as suas prioridades. Você vai ter que tirar ruídos. E aí, eu podia fazer você passar uma vergonha aqui, mas não é o caso, porque é só um exemplo. Mas eu podia você mandar geral calar a boca. Cala a boca, vocês estão me atrapalhando. Porque a voz que te importa é a minha. É o Dave aqui. Você está entendendo? A voz do Senhor. Porque tem gente que gasta uma energia tremenda para ir para longe, mas não se esforça nem um pouco para voltar para perto. Está querendo milagre para aquilo que você caminhou com as pernas. Volta caminhando e chutando aquilo que você colocou no caminho. Agora, vamos dizer, ô Lourenço, que você ouviu a palavra hoje aqui, tudo no exemplo, e você quer a minha voz, e você meteu o louco, você meteu o terrorismo, cala a boca geral, que eu não quero ruído, eu tenho prioridade, e a voz que me controla, a voz que eu devo ouvir, é a voz que vai dominar o meu coração. Eu não quero o passado, eu não quero a má influência, eu não quero a voz desse século, eu quero a voz do Senhor. Tomou decisão, o ruído cessou. Agora olha que top. Tá me ouvindo, Lourenço? De novo? Tá me ouvindo? Mesma distância, mesmo tom de voz.
E agora você voltou a me ouvir. Você viu que lindo? O ruído acabou. Agora olha o que Deus faz. Isso aqui eu amo. É demais, quer ver? Você está me ouvindo, Lorena? Não. É porque eu diminui o tom de voz para aumentar o teu interesse. Ei, que eu diminuo o tom de voz porque eu quero que você chegue mais perto, Lourenço. Eu não quero você longe. Você não foi feito para ficar longe de mim, Lourenço. Ninguém foi feito para ficar distante. Quanto mais longe, pior é pra gente. Ele está no mesmo lugar, chamando do mesmo jeito. Agora, ó, Lourenço. Então chega mais perto, Lourenço. Tá me ouvindo agora? Dá a volta lá, Lourenço, um pouquinho. Vai um pouquinho. Lá na frente da Cassia e sobe lá. Para dificultar a tua vida. Quando você chegar na Cassia, você para. Isso. Você está me ouvindo, Lourenço? Pode subir. Aí tá bom já, pode subir. Vai subir aqui não, mas meu Deus, eu subi para... Meu Deus. É uma geração diferente, né, irmão? Com 18 anos eu não era inteligente, irmão, mas eu subi aqui tranquilo. Tô zoando você. Lorena, você tá me ouvindo? Então chega mais perto. Há 3 minutos atrás, você tava lá. E agora você tá aqui. Você tá mais perto. Meu tom de voz é mais baixo e você ainda me ouve. Ô Lourenço, é que eu construí um quarto aqui no início da mensagem. Vai lá. Não. A porta tá aqui, ó. E você não machucou a cabeça, não? Você passou pela parede. E o único que passa pela parede sou eu aqui, Lourenço. Lourenço, vou te explicar. Talvez você não estava na hora que eu construí o quarto. A porta é aqui. E a porta abre para cá. Sabe qual é o maior problema da nossa vida, Lourenço? É porque às vezes a gente não sabe aonde é o quarto. Tá cheio de gente que ainda não definiu o seu lugar de encontro. Tá cheio de gente que esqueceu dele, que já viveu nele, com ele, nele, sabe? Mas esqueceu. Eu tô te lembrando, o quarto é aqui. Sabe o que você ouve aqui hoje? Um sussurro, um fragmento, sendo que no quarto é muito maior. Posso te dizer uma coisa, lindo? É muito melhor, é muito maior do que você imagina. Porque tem coisas que Deus fala com você aqui, ó, publicamente. Mas a maioria delas, Deus fala no secreto. Lourenço, você quer me ouvir melhor, Lourenço? Então entra no quarto. Tá bom. Licença poética. Você fechou a porta. Fechei. Obrigado por ter fechado a porta. Você evitou de mais 10 minutos de explicação. Vira para mim, Lourenço. Porque quem quer intimidade, fecha a porta. Você fecha a porta, você exclui o som de fora para ouvir o som de dentro. Entendeu? Fecha a porta. Porque agora essa voz é que te aponta o futuro, te estabelece no presente e te cura do passado. Entendeu? Porque inevitavelmente você vai voltar lá. E essa é uma das coisas poderosas de um ambiente com Deus. É porque você volta para lá não como refém, você volta para lá como um autor,
como alguém que tem ferramenta de cura, não como alguém que vai ficar doente de volta, entendeu? Porque agora a voz que te domina é a minha, não é o que te disseram, não é o que você viu, não é o que aconteceu, é o que eu estou te dizendo. E os meus pensamentos são maiores que os teus. Os meus pensamentos são mais altos, muito mais altos. E eu tenho a resposta. O teu coração faz planos, mas da minha boca é a resposta. Há caminhos que para você parece direito, mas eu conheço o fim de todos eles. Sabe que tudo isso é Bíblia, né? Pois é. Você está aqui agora. E eu já devia ter terminado. Está com vontade de me abraçar? No seu lugar eu também estaria. Licença poética, não é o Dave, amém? Fica com vontade mesmo? Deixa eu te explicar uma coisa e eu termino. Aqui não é você que me abraça. Porque abraço é sinônimo de conhecer. Você já viu que a gente não consegue abraçar quem a gente não conhece? A gente abraça quando a gente não conhece com as mãos, assim, a gente faz assim. Mas abraçar é... Entendeu? Então, pois é. Se você não me conhece e não tem esse direito, diferente de você que não me conhece, eu te conheço. E eu vou te mostrar onde é graça nisso tudo. Sabe o caminho que você andou para chegar aqui? Fui eu que fiz. Sabe o quarto que você está dentro? Fui eu que fiz. Sabe a porta que você abriu? Fui eu que fiz. Só que foi você que decidiu vir de lá para cá. Foi você que caminhou de lá para cá. Eu atraio você. Mas quem caminha é você. Quem decide é você. Não pensa que vai conseguir de lá. Porque tem vida é aqui, ó. É pertinho. Agora, ó, eu vou te dizer o que vai acontecer. Eu vou te abraçar. E aqui vai nascer uma coisa chamada intimidade. Há uma glândula muscular acima do teu coração chamada timo, que eu também tenho. Intimidade basicamente é quando um timo encosta no outro timo. É você sentindo a batida do meu coração. Então intimidade é eu deixando você sentir a batida do meu coração. Intimidade não é eu te conhecendo. Intimidade é eu deixando você me conhecer. De pé. Entendeu? Foi tranquilo de entender? A voz que você deve ouvir é a voz do Senhor sobre você. Você não é resultado de pesquisa. Você é fruto da voz do Senhor. Quem domina a tua história, quem comanda todas as coisas é o Senhor. Não tem esperança? Ó,
há esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas, crescerá e não cessarão os seus renovos.